Baja Califórnia é uma península no norte do México, com uma paisagem árida, mas muito bela, que margeia o Mar de Cortés com suas ilhas desérticas. A região atrai turistas e aventureiros o ano todo devido ao clima quente. Para os primos Mark e Robbie Husneck, é o lugar perfeito para velejar. Mark gosta de ir além dos limites, de enfrentar desafios. Para mim, é o elemento desconhecido que dá o verdadeiro sabor especial da aventura. Para Rob, um convite para uma aventura de 4 dias com seu primo é uma aventura irrecusável. Eu estava ansioso, sabe? Eu fiquei imaginando como seria a viagem, sabe? Eu fiquei muito animado. Os primos se dão muito bem e moram perto um do outro no sul da Califórnia, a 10 horas de carro do Mar de Cortés. Eles estão planejando velejar por 4 dias da Baía de Los Angeles à Baía Quino, parando nas ilhas. Ninguém espera ter notícias deles por 4 dias. São quase 260 quilômetros de viagem, um grande desafio para o catamarã de 16 pés de Mark, que não foi feito para longas viagens em mar aberto. Mark adorou a ideia de fazer a viagem numa embarcação pequena, porque o desafio era maior. Se fosse escolher entre um salto de 60 metros e um de 200, ele escolheria o de 200 metros. O esporte de Rob é a escalada e, embora já tenha velejado, é muito menos experiente que Mark. Rob me via como um mentor que ensinaria as bases da navegação. Enquanto abastecem o catamarã, Rob está preocupado com o peso que vão levar. Essa coisinha aí vai aguentar? Tem coisa demais. O quê? Peso. Olha, eu não tô gostando. Você é um marinheiro, mas com peso demais no barco, ele afunda, né? O barco não vai afundar. Olha, vamos deixar as roupas impermeáveis, casacos pesados. Não fará frio nesses dias. Tem certeza? Tenho. Eu vou tentar tirar um pouco de peso e você me ajuda. Mas a coisa mais pesada no barco eles não podem deixar para trás. A água. É o tipo de aventura na qual você está sempre procurando o limite entre o explorador de fim de semana e o aventureiro suicida na zona cinzenta entre as duas coisas. Quando eles partem, as condições são ideais. Era uma época perfeita do ano. Estávamos no final da estação de tempestades de inverno e antes da temporada de furacões de verão ou das tempestades tropicais. Parece perfeito, mas isso não quer dizer nada no Mar de Cortés. A geografia local ajuda a gerar ventos violentos, muito difíceis de prever, que surgem com pouco ou nenhum aviso. Eu adoro velejar por causa do sentimento de liberdade, de estar em mar aberto. Quando você está num catamarã, a sensação é de que você está voando. Nossa, eu estou aqui, era isso que estávamos querendo e encontramos. Ah, garoto! A gente tá velejando! É isso aí, meu amigo! Uhul! Isso que é vida! Mas assim que a viagem começa, Mark percebe que alguma coisa está errada no barco. Sentiu isso? O quê? O barco tá meio esquisito. Dava para sentir que o barco estava pesado e se comportava de modo diferente do normal. Mas parecia controlável. Acho que tá tudo bem. Ih! Tô voando no Mar de Cortés! Mas 2 horas depois, o vento simplesmente para. Eles não vão a lugar nenhum. Acho que eu falei cedo demais, né? De 100 km por hora, calmaria total. Sem vento, o calor vai acima dos 37 graus. Olha os tubarões martelo. Hein? Você tinha dito tubarões, não tubarões martelo. Eu acho que eles são os psicopatas dos tubarões. E você seria feliz se tivesse uma cabeça como essa? O Mar de Cortés, com certeza, não é um lugar para se brincar. Eu tinha visto um documentário com centenas de tubarões martelo nadando naquela parte do oceano.
Os tubarões-martelo são uma das espécies mais perigosas para o homem. São conhecidas pela agressividade. É o tipo de coisa que deixa você em estado de alerta. Na verdade, os tubarões-martelo do Mar de Cortez não costumam atacar humanos. Mas Mark e Rob não sabem disso. Até onde sabem, são tubarões assassinos e eles não vão entrar na água de jeito nenhum. Imagina pegar um desses na ponta do anzol. 3 horas depois, tão de repente quanto desapareceu, o vento volta. Mas Mark vê que ele traz más notícias. Eu não estou gostando daquelas nuvens, estão muito próximas. Vindo do norte, se aproximava uma ventania, uma mudança no tempo, e nós ficamos um pouco preocupados porque podia ser alguma coisa grande chegando que nós não esperávamos e que estava bem perto naquele momento. Os ventos na base de um sistema de baixa pressão na Califórnia são empurrados contra a cadeia de montanhas que acompanha a península. As encostas seguram os ventos até a pressão ficar forte demais. Quando isso acontece, os ventos ultrapassam os cumes e descem as encostas ao leste. E à medida que avançam pelo Mar de Cortez, seguem exatamente na direção de Mark e Rob. Olha, eu acho que a gente deve desistir e voltar. O quê? Eu falei que a gente deve voltar. Por quê? Tá chegando uma tempestade. Daquelas grandes, se pegar a gente, estamos ferrados. A tempestade que se aproxima é apenas o começo. O barco sobrecarregado está começando a apresentar problemas. Eu tinha percebido que um dos cascos parecia estar afundando cada vez mais na água. Aí, eu acho que tá entrando água nesse casco. Sem que Mark e Rob percebam, uma rachadura se abriu num dos 2 cascos do catamarã. A água está entrando, deixando um dos lados mais pesado e desestabilizando perigosamente o barco. Estávamos no meio do mar. Se o braço estava com algum tipo de problema, não havia nada a fazer, exceto tentar chegar à terra firme o mais rápido possível. Desculpe, Rob, temos que voltar. Mas o maior temor de Mark se torna realidade. Uma rajada forte de vento, provavelmente soprando a uns 100 km por hora, nos atingiu. A vela principal rasgou e ficou batendo ao vento. Como o corpo do barco afunda abaixo da superfície, a proa mergulha no mar. E o barco vira de cabeça para baixo. Nós caímos na água, com as velas esfarrapadas e equipamentos por todo lado. Eu estava apavorado. Eu pensei, meu Deus, essa coisa vai rachar a minha cabeça. Eu tinha certeza de que o barco ia arrancar a minha cabeça. Rob e Mark estão encrencados, num barco danificado no meio de uma tempestade em águas infestadas por tubarões. Tanto faz estar a 20 ou a 200 quilômetros do continente. Os primos Mark e Rob Husnack naufragaram no Mar de Cortez e virar isca de tubarão é só um de seus problemas. A impressão é tá fazendo maior frio aqui. Nesta época do ano, a temperatura do Mar de Cortez fica perto dos 27 graus. Parece quente, mas com o vento forte soprando, a temperatura dos corpos molhados cai rapidamente. Chegar até a praia foi incrível. Foi um alívio enorme sentir terra firme debaixo dos nossos pés. A dor simplesmente desapareceu naquele momento. Eu acho que nós conseguimos enganar a morte naquelas águas. Foi uma combinação de boa sorte e a ajuda de alguém lá em cima. Eles conseguem salvar as mochilas. Dentro delas estão sacos de dormir que eles precisam desesperadamente porque ficaram na água tempo suficiente para sentir os efeitos da hipotermia. O que podemos conseguir por aqui? Os índios não tiram água dos cactos?
O cacto está perfeitamente adaptado às condições do deserto. Um extenso sistema de raízes superficiais permite que ele absorva a pouca chuva que cai nesta região árida. Estrias verticais se expandem e contraem como uma sanfona, transportando a água para as partes mais altas. Peraí, essa não é uma espécie protegida? Eu me lembro de quando era criança e via essas coisas na TV. Você pode cortar um pedaço de cacto e encontrar água doce. Passou pela minha cabeça que aquele cacto poderia ser venenoso, mas nós não tínhamos escolha. Era aquilo ou então morrer de sede. Vai primeiro. Isso parece bile quente. Eu não vou conseguir. Mas continue, você precisa de água. Eu estava com a língua inchada, a minha garganta estava seca e era até difícil de respirar. E de imediato aquilo resolveu. O gosto era horroroso, amargo, mas aquilo trouxe um grande alívio. A temperatura continua a subir. Mark e Rob sabem que têm que sair do sol, mas quase não há lugar para se esconder. A sombra que havia era do cacto que tem aquele formato estreito, só dava para uma pessoa. É a minha vez. Meu tempo ainda não acabou. Temos que achar um abrigo melhor. Não havia muito com que trabalhar, mas Mark e Rob fizeram o que podiam com o que sobrou do catamarã e construíram um abrigo provisório. Nós conseguimos salvar algumas coisas do barco, a ponte, assim como a vela e a estacada, e conseguimos fazer uma barraca improvisada. Mas assim que resolvem um problema, eles se deparam com outro. Sabíamos que aquilo ia ficar excessivamente quente durante o dia se não houvesse uma brisa. O corpo deles transpira para ajudar a baixar a temperatura e os poucos goles de suco do cacto não conseguem repor os líquidos perdidos. Aquilo se transformou num forno em vez de abrigo. Rob e Mark estão sem comida há 36 horas. O cacto talvez tenha dado algum alívio para a sede, mas a fome está começando a ficar insuportável. Depois que descobrimos que havia um jeito de extrair a umidade do cacto, imediatamente começamos a pensar, bom, e agora? O que a gente vai fazer para comer aqui? Havia possibilidade de pescar, mas obviamente ficamos só nas partes rasas porque tínhamos medo de ser atacados por tubarões. Aí, eu tô morrendo de fome. Mas Guardian Angel talvez tenha reservado algum alívio para Mark e Rob. Não tô acreditando nisso. Olha pra sua esquerda e me diz. Tá vendo aquilo? Tô vendo comida. Aí, não deixa ele escapar, não. Eu sei o que eu tô fazendo. Olha pra cá, olha pra cá. Vem, caranguejinho. Vem pro papai. Vem pra cá. Isso. Caçar o jantar está dando um certo trabalho para Rob e Mark. Seu burro. Ele é míope. Não pode ver a gente aqui. Depois de uma noite sem dormir, Rob e Mark estão enfraquecendo rapidamente. O que tem mantido os dois é a vontade de viver e o senso de humor. Eles me pegaram também. Tinham picado nosso rosto, pescoço, orelhas, qualquer lugar exposto havia sido picado. Será que são venenosos? Se fossem, já estaríamos mortos. Como é que eu tô? Você? Tá ótimo. Se passasse a mão pelo braço, estava cheio de bolotas, de cima a baixo, e as marcas estavam ficando cada vez mais vermelhas e um pouco infeccionadas no local. Parecia que nada ia parar a coceira. Três dias debaixo de um sol escaldante sem água, a desidratação começa a causar alucinações. E só piorava. Eu estava desidratado, a minha mente já não funcionava direito. Até o som das ondas batendo começou a parecer um avião. Mesmo depois de perceber que aquilo não é o caso, às vezes você escuta aquilo e começa a pensar, tá, mas e se agora for realmente um avião? Depois de um tempo sem comer, a sua mente fica confusa.
E quando um avião de verdade aparece no céu, a sensação de frustração é ainda mais insuportável. A visão daquele avião passando quase nos deixou loucos. Avião! Olha, Emocionalmente, alguma coisa Aqui! aconteceu. Aquilo mexeu com a gente. estamos aqui! Eu não podia dizer para aquelas pessoas que eu estava ali, que eu existia, que eu estava com problemas. Vamos fazer um sinal com alguma coisa que faça reflexo. Não temos nada que faça reflexo. A lâmina da faca. Não vai rolar, tá muito sujo. Então faça sinal pra ele também. Eu lembro que tentava sinalizar, apesar de que eu já sabia que eles estavam muito alto e não poderiam nos ver. Cinco escoteiros e seus líderes enfrentam uma das trilhas mais difíceis do Grand Canyon. Cara, que calor. Mas logo estarão à mercê de uma onda de calor inesperada. E à medida que a água acaba, o que começou como uma aventura divertida, rapidamente se transforma em uma luta pela sobrevivência. 3 rapazes de 15 anos arriscam a vida em uma corrida desesperada para encontrar água. Depressa! Após acamparem por uma noite perto da borda norte do Grand Canyon, 5 escoteiros de Utah estão prestes a fazer sua primeira descida até o fundo do desfiladeiro. 3 dos meninos são grandes amigos. É Bacon? É. Mark Cons, de 15 anos, é escoteiro há 4 anos. Terminei uns desses hoje cedo. Isto aqui é pro grande café da manhã de amanhã. O escotismo sempre foi muito importante para mim. Sou escoteiro Águia, que é o posto mais alto no programa de escotismo. Isso significa muito na minha vida. Mark é amigo de Jordan Weinegar, que frequenta a mesma escola em Bountiful, Utah. Todos nós crescemos no mesmo bairro e íamos para a escola juntos. Então, estávamos empolgados para passar um tempo juntos, nos conectar e nos divertir. Tá um pouco pesado com toda essa água. E aquele monte de bacon que eu vi falar. Primeira regra das trilhas, seja legal com quem carrega a comida. Bom argumento, Mike. Quer que eu leve pra você? Formando o trio de amigos está David Phillips. Dos 3, ele é o mais experiente em trilhas. É junho, e o dia está ficando cada vez mais escaldante. Os líderes estão seguindo a primeira regra das trilhas no Grand Canyon. Leve bastante água e não economize. Muito bem, rapazes. Não deixem nada para trás. Hoje é para valer. Vamos além da borda. Guy Davis é o líder dos escoteiros. Eu conhecia muito bem a maioria dos rapazes que foram. Eles estavam empolgados que nem criancinhas, estavam animados pela experiência. Ainda lembro da minha primeira vez no desfiladeiro. O experiente Lauren Pace está encarregado da navegação. Errol! Ele também trouxe seu irmão, Errol. Eles estão se divertindo. Sim, por que não estaria? É a aventura da vida deles. Depois de algumas horas de trilha, os rapazes alcançam a borda norte do desfiladeiro. Quando viramos naquela parte, demos de cara com uma vista panorâmica enorme dos penhascos, sabe? São quilômetros de desfiladeiros, não tem nada igual. É o maior desfiladeiro da Terra, com 29 quilômetros de largura e quase 2 de profundidade em algumas partes. Seu tamanho imenso faz dele um dos ambientes de trilha mais extremos do mundo. É isso que vamos atravessar. Tudo isso. Uau. É incrível. Que lugar incrível. A magnitude do que estão enfrentando finalmente os atinge. Vamos descer tudo isso. Acabou? E a sua? Nenhuma gota. O David dividiu muita água dele. Vocês querem? Ele nos deu a maior parte da água dele. Querem? Valeu.
É isso aí. A água que poderia salvar a vida deles acabou, e ainda estão a meio-dia de distância do rio. Eu sabia que estávamos sem água. Eu sabia. Sabe, se ficássemos brincando ou desperdiçando nosso tempo, eu sabia que nos meteríamos em problemas. Vamos. Vamos chegar no rio. Guy está lutando muito no calor implacável. Ele ficou para trás do resto do grupo. Era como estar dentro de um forno. Eu estava fisicamente exausto. A desidratação severa está colocando o corpo de Guy sob uma pressão intolerável. Por fim, ele desiste. Precisei respirar fundo naquela hora. Aquela sensação de quando conseguimos sentir o oxigênio percorrendo pelo corpo, eu não conseguia fazer isso. O melhor que eu conseguia era uma respiração superficial. Ei, cadê o Guy? Quando o grupo se dá conta de que Guy não está com eles, já desceram centenas de metros pelo desfiladeiro. Guy! Preciso de ajuda aqui! Por que você não desce? Não consigo! Preciso de uma pausa! Nesse momento, comecei a duvidar seriamente se algum dia conseguiria chegar até o rio. Temos que continuar. Olha, não podemos simplesmente deixá-lo. Tem um pouco de sombra aqui. Vamos nos sentar e esperar. Não podemos deixá-lo. Mas Jordan acha que esperar por Guy pode ser um erro fatal. Se não formos agora, vamos todos morrer. Eu não vou ficar aqui sentado esperando a morte. Quando Lauren disse que precisávamos esperar por Guy, fiquei furioso. Sabia que se não fôssemos embora, morreríamos. O que ele precisa é de água. Vamos descer até o rio e trazer para ele. Vamos. É uma decisão difícil. Se deixarem Guy para trás, ele pode morrer. Mas esperar que ele alcance pode matar todos eles. Está bem, está bem. Guy! Temos que descer! Vamos pegar água! Vamos voltar! Vamos voltar com água! Lauren! Cuide dos meninos! Eu nunca tinha ouvido esse tom na voz de alguém antes. Lauren, cuide dos meninos! Era um tipo de medo que nunca vi em toda a minha vida. Ouvir algo assim muda a gente para sempre. É difícil deixar alguém para trás. Mas quando é a sua vida em jogo, é algo que tem que ser feito. Duas horas depois, todo o grupo está desesperado por água. Alguém ainda tem água? Não, a minha acabou. Então Lauren se lembra de algo que pode salvar a todos. Ei, espera. Espera aí. Tem um riacho que corre por ali. Meio quilômetro ao longo do cúmulo. Tinha água naquele riacho em junho passado. Eu vou! Dá umas garrafas! Está vendo as árvores ao longo da margem do riacho? Nessas condições, a hora extra de caminhada coloca uma pressão enorme no corpo desidratado de David. Mas, se ele encontrar água, valerá o esforço. O riacho está seco como pó.
Ei, Mark. Mark, acorda. Acorda. Não tinha nada lá. Um leito de rio seco. Foi muito difícil. Não fazíamos ideia de onde havia água, como chegaríamos lá, quando chegaríamos ou quanto tempo ainda aguentaríamos. Duas da tarde. Após 6 horas de árdua caminhada, eles ainda estão longe do rio. A temperatura subiu para escaldantes 44 graus Celsius. A desidratação e o cansaço estão cobrando seu preço. Nosso corpo ficou fraco muito rápido. O ritmo em que estávamos andando diminuiu de forma extrema. Para Lauren Pace, de 71 anos, já chega. Lauren, você está bem? Fiquem calmos. Eu estou bem. Estou bem. Agora escutem. Gente, o sol é mortal. Aqui tem um pouco de sombra. Nós temos que esperar anoitecer. Lauren acha que caminhar à noite será menos cansativo para o corpo desidratado de todos. Mas os garotos acham que, se ficarem aqui, pode ser a última coisa que farão na vida. Não há resposta fácil. Havia um sentimento entre os garotos de que, se ficássemos ali, morreríamos, e era urgente, não era algo que poderíamos simplesmente esperar. Faltam horas para o pôr do sol. Se ficarmos até de noite, vamos morrer. Mas o Lauren que sabe para onde ir. Tá, então ele pode nos dizer o caminho. Vamos. Quer simplesmente ficar sentado ou quer fazer alguma coisa? Vamos. Mark? Tudo bem. Ir contra o conselho do líder é uma grande decisão para os garotos. Lauren, precisamos continuar. Não é bom andar neste calor. A gente vai. Quando deixamos Lauren e Earl sob aquela rocha na sombra, não parecia uma decisão. Era como se fosse nossa obrigação ir. Munidos de direções, os garotos partem. Eles estão determinados a chegar ao rio e levar água de volta para os outros. De volta ao desfiladeiro, Guy está se deteriorando. Seus níveis de fluidos estão tão baixos que seu corpo cortou o suprimento para suas glândulas sudoríparas. Não posso acreditar que houve um momento na minha vida em que eu quis suar. Eu sabia que, se conseguisse suar, isso iria esfriar meu corpo. Então eu tentei fisicamente me obrigar a fazer isso, mas não consegui.